falar de poder executivo, ou pelo menos de presidência, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista têm até hoje para apresentarem os chamados embargos de declaração junto ao Supremo Tribunal Federal. A solicitação de embargos de declaração busca corrigir eventuais omissões, contradições ou erros materiais no acórdão que formalizou as condenações, mas não pode alterar o mérito das sentenças já proferidas. Aqui, todos os condenados do núcleo 1, do primeiro núcleo que foi julgado, que é exatamente onde está Jair Bolsonaro e onde Jair Bolsonaro foi colocado como líder de toda a trama golpista. Ele que recebeu 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por golpe de Estado, também por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a deterioração de patrimônio tombado, o dano qualificado pela violência e grave ameaça ali ao patrimônio público, esses 2 crimes muito relacionados à destruição da Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023, justamente, de acordo com as provas ali levantadas, por discordarem das eleições de 2022 que elegeram o presidente Lula e derrubaram o presidente Jair Bolsonaro. O acórdão, um documento de quase 2.000 páginas, foi publicado em 22 de outubro e consolida a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que condenou o Bolsonaro e os outros condenados, aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, por crimes como organização criminosa armada, a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e os outros crimes ali relacionados à Praça dos Três Poderes. O advogado e professor de Direito Guilherme Furniel está conosco, conectado para nos explicar os próximos passos desse julgamento. Guilherme, bom dia. Fazia tempo que a gente não se encontrava aqui no Acorda Metrópolis, é sempre um prazer te ter aqui. É isso. Hoje, então, as defesas dos 8 condenados aí do núcleo 1 da trama golpista, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, têm até hoje para, lá com o acórdão que foi publicado na semana passada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, agora apresentarem os seus embargos, que são os recursos, o pedido de recurso, para a gente falar de uma forma que as pessoas entendem melhor. E aí, só depois disso tudo é que as penas devem começar a ser cumpridas, Bom dia, Natália. Prazer falar de volta com você. Justamente, você foi perfeita na explicação do cabimento dos embargos. O prazo de 5 dias se esgota hoje. As defesas não são obrigadas a apresentar qualquer tipo de recurso, mas tudo leva a crer que estrategicamente elas o farão. Justamente porque, como você disse, esse acórdão tem quase 2.000 páginas publicadas. Então, de fato, pode ter tido alguma obscuridade, alguma dúvida, alguma omissão ou alguma contradição nesse acórdão. Cabe às defesas demonstrar o cabimento desse pedido e apontar claramente quais foram essas questões que devem ser sanadas no novo julgamento. De fato, os embargos de declaração não têm o objetivo de reverter um quadro condenatório, de alterar um conteúdo material desse julgamento. Eles têm como objetivo sanar essas questões que eu disse, e que são previstas em lei e no regimento interno do STF. Bom, também está em curso o prazo para embargos infringentes. De fato, qualquer embargo declaratório interposto pelas defesas nesse momento interrompe o prazo para outros recursos. Então, tudo leva a crer que serão interpostos embargos declaratórios. O STF, mediante a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, terá que se manifestar sobre o cabimento desses embargos declaratórios, julgá-los dentro da primeira turma e, após o julgamento, a publicação do julgamento desses embargos, será aberto novo prazo aí de 15 dias para a apresentação de embargos infringentes. Seriam os embargos cabíveis dentro de um contexto de julgamento já desde o início pelo STF, por competência originária do STF. Então, as defesas terão aí sim a possibilidade de apresentar embargos infringentes, sendo que existe uma questão fundamental que pode sim
e deve sim levar ao não conhecimento desses embargos infringentes, ou seja, o regimento interno do STF prevê a necessidade de uma divergência qualificada para que seja cabível embargos infringentes. No caso do plenário do STF, o regimento prevê que pelo menos 4 ministros divirjam dos demais ministros quanto à condenação do recorrente. No caso do julgamento, que foi justamente o caso da trama golpista feito pela turma, o STF, não por regimento, nem por lei, mas por entendimento interno jurisprudencial, entende que pelo menos 2 ministros precisam divergir. No caso da condenação da trama golpista, foi voto divergente. Então, muito possivelmente, os embargos infringentes que teriam condão de analisar mais a fundo efeitos dessa condenação, muito possivelmente não será conhecido por conta da força desse entendimento. É um entendimento de lei, tampouco do regimento interno. Então, podemos ter discussões processuais com relação ao cabimento desses embargos. Dos embargos infringentes negados, cabe agravo para forçar que o plenário se manifeste com relação ao cabimento desses embargos infringentes. Isso já aconteceu outras vezes. Isso pode, sim, estender o tempo de trânsito em julgado dessa condenação, que só com trânsito em julgado os efeitos dessa condenação terão validade. Ou seja, quem tem que ser preso em regime fechado será, ou mesmo ser avaliado a necessidade de prisão domiciliar para alguns dos acusados e condenados. Lembrando, né, Guilherme, que o plenário tem 11 ministros, né? A primeira turma tem 5 ministros, é por isso, né, que isso é entendido de que no plenário dos 11, pelo menos 4 precisam apresentar divergências e dentro da primeira turma que tem 5, pelo menos 2. E assim como você muito bem pontuou, apenas Luiz Fux apresentou essas divergências, então apenas um ministro. Guilherme, os recursos também são apresentados pelas defesas para empurrar um pouquinho ou para ter cada vez um pouquinho mais de tempo antes das penas serem cumpridas. Esse também pode ser um entendimento que, mesmo que não mudem as condenações, assim como você muito bem pontuou, as condenações não devem ser modificadas, mas a gente pode ter um tempo maior para que o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está preso, né, por causa de outro inquérito, preso em casa, prisão domiciliar. A gente também tem Walter Braga Neto, que está preso também, aí dentro do inquérito da trama golpista, e os outros condenados que ainda não foram presos. Apenas Mauro Cid, que teve a prisão, ele foi o delator, ele teve ali, na verdade, 2 anos apenas, né, a pena menor, e em regime aberto. Mas todos os outros são em regime fechado, e aí só as penas serão cumpridas quando tudo isso acabar, né? Então, os recursos também são para postergar um pouquinho mais essas prisões em regime fechado? Eles têm como consequência isso. Eles não necessariamente serão feitos com esse objetivo. De fato, como eu disse, as defesas podem ter encontrado alguma omissão, alguma contradição, algo que elas tenham arguído em alegações finais, que não tenha sido objeto de apreciação no acórdão. De fato, elas podem encontrar alguma coisa não protelatória que tenha elementos para ser julgados, ainda que sejam negados, né? Mas o efeito óbvio é, sim, um atraso, uma demora do trânsito em julgado, porque o regimento interno da STF prevê que o deverá incluir na pauta da próxima sessão da turma o julgamento desses embargos. Mas a gente sabe que se trata de um julgamento. Então, não necessariamente a pauta do STF pode comportar o julgamento desses embargos na próxima sessão. Então,